Seguindo com a semana falando sobre como podemos emagrecer, hoje eu quero responder uma dúvida muito comum, que é: o que é mais eficiente para emagrecer? Atividade física ou alimentação? E apesar de muita gente achar que é a atividade física, eu te falo que 80, 90% do processo de emagrecimento está relacionado a uma alimentação adequada. Existe um ditado que eu gosto muito: nenhuma atividade física compensa uma alimentação ruim. E isso é muito claro quando a gente vê, por exemplo, alguns atletas que mesmo fazendo grande atividade física, por exemplo, alguns jogadores de futebol, continuam acima do peso. Por quê? Se eles não tiverem uma alimentação adequada, mesmo fazendo muita atividade física, o corpo vai mesmo assim continuar estocando energia em forma de gordura. Aquele excesso de energia da alimentação vai virar gordura. E isso é um mecanismo praticamente de compensação do nosso corpo, um mecanismo de sobrevivência, né? Por quê? Para a gente queimar gordura, todo o organismo precisa estar funcionando muito bem. Para o nosso corpo funcionar muito bem, a gente tem que ter macronutrientes adequados, as gorduras, as proteínas, e carboidrato bem pouco. Algumas pessoas podem não ingerir carboidrato, porque tanto gordura quanto proteína pode se transformar em carboidrato se a gente precisar no nosso corpo. Nosso próprio corpo produz carboidratos se a gente precisar, enquanto que a gente não é capaz de produzir aminoácidos essenciais de algumas proteínas e ácidos graxos essenciais, que vêm das gorduras. Então, para o nosso corpo funcionar de forma adequada, ele precisa de ter os macronutrientes essenciais, as gorduras e proteínas, e também micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, que vêm da nossa alimentação. Se a gente não tem os minerais e as vitaminas adequadas, o nosso corpo não consegue queimar gordura, mesmo fazendo atividade física. Então, ao longo do tempo, quando a gente tem falta de micronutrientes, o nosso organismo vai fazer com que a gente tenha mais cansaço, mais preguiça, menos vontade de fazer atividade física. Por quê? Ele está preservando o nosso corpo. Se a gente não tem condições de fazer atividade física, o corpo vai fazer armadilhas mentais para a gente não fazer atividade física e a gente sobreviver, porque aquilo seria um excesso para o nosso corpo. Então, pessoal, não adianta fazer atividade física 6, 7 vezes na semana e fazer uma alimentação adequada 1, 2 vezes. Não vai emagrecer. Muitas vezes, até nessa fase onde a pessoa precisa de começar a emagrecer, a pessoa está muito acima do peso, quer perder mais peso, às vezes a gente orienta a fazer atividades físicas bem leves. Por quê? A atividade física tem uma importância muito grande no início do processo de emagrecimento, que é estimular a pessoa a ter hábitos saudáveis. Estudos já mostraram que pessoas que fazem atividade física se tornam mais conscientes de hábitos saudáveis para emagrecer e, consequentemente, começam a ter uma alimentação mais consciente, melhorando muito a alimentação e conseguindo otimizar o processo de emagrecimento. Um segundo benefício da atividade física é a atividade física de força, porque aumentando a massa magra, aumentando a quantidade de músculo, a gente aumenta uma coisa que chama taxa metabólica basal, que é quanto que o nosso organismo gasta de energia para manter todas as células vivas em repouso. E a célula muscular, ela gasta 4 vezes mais energia do que as células de gordura. Então, quando a gente aumenta a massa muscular, a gente automaticamente começa a gastar mais energia e automaticamente tende a queimar mais gordura. E algumas pessoas até fazem uma propaganda de queime gordura enquanto dorme. Porque isso é fato, se a gente aumentar a taxa metabólica basal, o corpo vai precisar de gastar mais energia. Se a gente não consumir mais caloria, a gente vai começar a gastar a nossa gordura corporal sim. Tá bom, pessoal? Então, o recado de hoje era esse. A alimentação é muito mais importante no processo de emagrecimento, principalmente na fase inicial, do que a atividade física.
E a tarefa de hoje será: eu quero que vocês tomem 2 colheres de vinagre de maçã em meio copo d'água 30 minutos antes das grandes refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Tá bom? Abraço, até a próxima.